No capítulo 3, consideramos a classificação dos argumentos lógicos que representamos na lógica proposicional. A seguir, analisamos tal classificação, a classificação desses argumentos, mas no contexto da lógica de predicados. E como sempre, a introdução de quantificadores, predicados e funções, o que é característico da lógica de predicados, requer uma análise mais complexa. Uma análise mais complexa do que aquela que consideramos na lógica proposicional. E nesse contexto, no contexto da lógica de predicados, os diagramas de Venn, isso mesmo, diagramas de Venn, que vamos analisar a seguir, nos auxiliam em certas análises. Veja então o que são essas coisas, diagramas de Venn. Seja aí uma interpretação sobre o domínio U e Px um predicado unário. É importante isso aqui. Ou seja, estamos considerando um predicado que possui apenas um único argumento. Um diagrama de Venn é uma coisa desse tipo aqui, ó. Temos o domínio U, representado assim, o domínio da interpretação. Aqui definimos um subconjunto do domínio U, e nesse subconjunto, que denominamos por P, é o conjunto dos objetos que satisfazem o predicado P. Ou seja, se A é um elemento que está nesse subconjunto P, então PI aplicado a A é igual a verdadeiro. Por outro lado, dado um elemento B fora do subconjunto P, então PI aplicado a B é falso. E o complemento do P é denotado por não P. Ou seja, em não P estão os elementos do domínio que não satisfazem P. E em P estão os elementos do domínio que satisfazem P. Então, tendo essa notação, que é a notação definida pelo diagrama de Venn, podemos considerar mais de um predicado unário. Por exemplo, nesse caso, considerando também QX e RX outros predicados unários, além de PX, podemos relacionar tais subconjuntos, o P, o Q e o R. Então, nesse caso, por exemplo, essa parte aqui define os elementos que satisfazem Q e P, que são denotados por Q e P. Ou seja, a interseção do conjunto Q com o conjunto P é o conjunto Q e P, denotado assim, e é constituído pelos elementos que satisfazem Q e P. Seguindo tal notação, a interseção de R e Q é denotada por Q e R, e aqui temos os elementos que satisfazem Q e R ao mesmo tempo. Da mesma forma, P e R são os elementos que satisfazem P e R. Na interseção de todos esses conjuntos, temos aqui o conjunto P e Q e R, que é constituído pelos elementos que satisfazem P, Q e R ao mesmo tempo. Então, usando essa notação, que é a notação definida pelo diagrama de Venn, vamos analisar vários argumentos no contexto da lógica de predicados. Mas todos esses argumentos considerarão, evidentemente, predicados unários, que são os predicados característicos da notação determinada pelo diagrama de Venn. Temos, portanto, uma notação, a notação determinada pelo diagrama de Venn. Mas, antes de começar a analisar
os argumentos no contexto da lógica de predicados, vale a pena relembrar. Relembrar como é que classificamos os argumentos. Aquela história. Argumento bom, argumento correto, forte, fraco e assim por diante. Veja, relembrando, um argumento é uma implicação desse tipo. Premissas implica conclusão. E podemos classificar tais implicações, tais argumentos, de várias formas. Por exemplo, um argumento bom. Olha, um argumento é bom quando suas premissas são verdadeiras e justificam a conclusão. Ou seja, premissas verdadeiras e essas premissas justificam a conclusão. Um argumento é correto quando suas premissas justificam a conclusão. Observe a diferença. Para ser correto, basta que as premissas justificam a conclusão. Não estamos, nesse caso, requerendo que as premissas sejam verdadeiras. Portanto, para que um argumento seja correto, basta que suas premissas justifiquem a conclusão. Aqui temos dois conceitos importantes: argumento forte e argumento fraco. Um argumento incorreto, ou seja, no contexto daqueles que não são corretos, ele é forte se são raras as situações em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. E um argumento incorreto é fraco se são frequentes as situações em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Portanto, argumento forte e argumento fraco são argumentos no contexto dos argumentos incorretos, daqueles que não são corretos. Se são frequentes as situações em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, temos então um argumento fraco. Caso contrário, se são raras as situações em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa, então estamos no contexto de um argumento forte. Para terminar, olha, estamos agora no contexto da lógica de predicados. E aqui temos uma implicação. Essa implicação pode ser uma implicação válida. E aí teremos então um argumento válido. Ou seja, é aquele argumento que não existe interpretação, tal que interpreta as premissas como sendo verdadeiras e a conclusão como sendo falsa. Observe que, ao falar de argumento válido, não estamos requerendo justificativas, como essa. E também não requer que as premissas sejam verdadeiras. Ser válido, estamos apenas observando a relação entre premissas e conclusão. Não estamos falando de justificativas e nem de veracidade. Portanto, do fato do argumento ser válido, isso não implica que ele seja correto. E nem mesmo implica que ele seja bom. São conceitos diferentes. Agora sim, temos a anotação dos diagramas de Venn e recordamos a classificação dos argumentos. Vamos considerar a seguir a análise de um argumento no contexto da lógica de predicados. Considere o argumento: todos os homens são mamíferos. Todos os mamíferos são animais. Portanto, todo homem é um animal. Dada essa interpretação aqui, esse argumento é representado por essa forma. A interpretação é uma interpretação sobre o conjunto dos seres vivos que interpreta X como sendo verdadeiro se somente se X é homem, que X é verdadeiro se somente se XY
é mamífero e Rx é verdadeiro se somente se xi é um animal. A representação desse argumento como sendo essa forma já foi vista anteriormente. Ou seja, H12 é a representação do argumento conforme a interpretação I. O que vamos fazer agora a seguir é uma análise semântica dessa forma. E o objetivo dessa análise semântica é nos auxiliar na classificação desse argumento. Como aqui temos uma implicação, suponha então que I interprete H12 como sendo falso. Olha, nessas condições, I da implicação é falso, isso equivale a dizer que I do antecedente é verdadeiro e I aplicado à conclusão, ao consequente, é falso. Mas no antecedente temos uma conjunção. Então temos I aplicado a essa fórmula verdadeiro, a essa fórmula verdadeiro e a essa fórmula falso. Aplicando a definição que define a semântica desses quantificadores, essa afirmação equivale a essa. Fazendo as respectivas interpretações, essa afirmação equivale a essa. Pois bem, vamos prestar atenção na última afirmação, que equivale à primeira, que diz que I de H12 é falso. Temos aqui 3 linhas, em cada linha uma afirmação. Na primeira linha, ela nos diz que, para todo D no domínio, no conjunto dos seres vivos, se PI aplicado a D é verdadeiro, então QI aplicado a D também é verdadeiro. Isso nos remete a esse diagrama. Ou seja, P está contido em Q. Por quê? Se P aplicado a um certo elemento é verdadeiro, então Q aplicado àquele elemento também é verdadeiro. Essa linha nos remete a essa figura, a esse diagrama. Se essa linha é verdadeira, então P está contido em Q. Na segunda linha, temos algo similar. Se Q, então R. Isso significa dizer que Q está contido em R. A terceira linha nos diz que existe um E no domínio que satisfaz P, mas que não satisfaz R. Um diagrama que satisfaz essa linha é esse aqui. Existe um E que satisfaz P, mas que não satisfaz R, que está em não R. Observando essas 3 figuras, a gente constata o seguinte: é impossível ter 1, 2 e 3 verdadeiros ao mesmo tempo. Por quê? A primeira figura diz que P está dentro de Q, e a segunda que Q está dentro de R, e a terceira diz que existe alguém que está em P, mas que não está em R. Não é possível ter esses três fatos verdadeiros ao mesmo tempo. Tem um E que está dentro de P que não está dentro do R. Mas como é possível isso? Um E que está dentro do P e que não está dentro do R, sendo que P está dentro de Q e Q está dentro de R. Conclusão: se é impossível ter 1, 2 e 3, as 3 afirmações verdadeiras ao mesmo tempo, isso implica que é falso que I de H12 é falso, que é a afirmação inicial. Conclusão disso tudo: I de H12 é necessariamente verdadeiro. Vamos continuar com a nossa análise, a análise desse argumento. Veja então as conclusões que obtivemos até esse ponto. Concluímos que I de H12 é verdadeiro, ou seja, no contexto de interpretações análogas a I, H12 é válida entre aspas. Por quê? Somente no contexto daquelas interpretações análogas a I, cujo o domínio ou conjunto dos seres vivos, que P, Q e R são
interpretadas conforme I. Mas afinal, desse fato, será que a gente conclui que H12 é correto? Claro que não. Não podemos concluir esse fato. Por quê? Para ser correta, as premissas devem justificar a conclusão. A questão é essa. Será que as premissas justificam a conclusão? Essas duas premissas justificam essa conclusão? Olha, o que temos é o seguinte: da nossa experiência empírica no mundo, o que eu vejo no mundo, eu concluo que o argumento H12 é bom. Ou seja, pelo que eu vejo no mundo, eu sei que todos os homens são mamíferos e que todos os mamíferos são animais. E aí daí eu concluo que todo homem é um animal. Mas a questão aqui é a seguinte: o que é isso? Experiência empírica no mundo. O que é isso, observar o mundo? O que é ter uma experiência a partir dessa observação? Estabelecer um conhecimento a partir de uma experiência, de uma observação? Como assim? Será que a observação se transforma automaticamente em conhecimento? Ora, são questões difíceis responder o que é isso. São questões filosóficas profundas. Então, no mais ou menos, aceitando que, dada a nossa experiência empírica no mundo e não se atendo muito ao que significa isso, a gente conclui que realmente o argumento H12 é bom. Observe que a análise desse argumento que acabamos de ver, que parecia ser tranquila, acaba não sendo. Por quê? Olha, essa questão de ser verdadeiro e de justificar, olha, nem sempre é fácil responder esse tipo de coisa. Por exemplo, todos os homens são mamíferos. Olha, isso é indução natural. Todos os homens que eu já vi na minha vida são mamíferos. Aí eu concluo, a partir da minha experiência, do que eu vejo, que realmente todos, e todos no futuro e no passado, e todos que aparecerem serão mamíferos. Olha, será que eu posso dar esse salto? E essa questão da gente observar e fazer esse salto, essa conclusão a respeito de todo o mais. Isso é o que chamamos de indução natural. E estamos usando indução natural para concluir que o argumento é bom. Será que podemos fazer isso? Olha, a análise dos argumentos não é, digamos, uma ciência exata exatamente por isso. Demanda o entendimento de questões filosóficas difíceis. Demanda dizer, por exemplo, se algo é verdadeiro ou não. Puxa, mas o que é verdadeiro? Demanda dizer se algo justifica outra coisa. Mas o que é isso? Justificar. É por isso que argumentar nem sempre é fácil. E é por isso, por exemplo, que no conjunto das leis, no direito, por exemplo, é necessária a figura do juiz, que tem como objetivo uma simplificada nisso e o uso, digamos, de um certo bom senso para que ele transcenda a questão da análise exata do mundo da lógica formal, e tenta uma análise num contexto diferente, num contexto de avaliações, digamos, dadas à experiência, para poder concluir alguma coisa. Realmente isso não é fácil.